Baruch Hashem, que nos dá a oportunidade de estarmos todos juntos neste dia de Shabbat, da porção da Parashat de Matot Masei. Desde já agradecer a presença, a participação de todos os que nos estão acompanhando do outro lado da tela e aos que nos acompanham presencialmente aqui na sinagoga de Ponta Grossa. Também agradecer a sua presença, a força que vocês tomam para estar junto conosco neste dia sagrado de Shabbat, da porção da Parashat de Matot Masei. Antes de começar o meu comentário, pedir a permissão de todos os que estão hoje aqui presentes, os homens que estão se preparando para deixar os seus comentários neste dia de porção da Parashat de Matot Masei, das mulheres que também têm à disposição o microfone para participar junto conosco deste shiur, aos nossos internautas que nos acompanham do outro lado da tela também, que podem deixar as suas participações no nosso chat da transmissão ao vivo, e especialmente aos meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para ter alguma coisa a comentar neste dia de Shabbat, a porção da Parashat de Matot Masei. Começar a minha participação neste dia de Shabbat, a porção da Parashat de Matot Masei, deixando um pequeno resumo, né, prévio à leitura deste dia da porção da Parashat de Matot, né, que neste primeiro ano de leituras, segundo o rito trianual, fazemos a leitura completa da porção da Parashat de Matot, né. Matot em hebraico literalmente significa tribos, né, as tribos, né, Matot é as tribos de Israel, né. E por isso é que começa esse nome com a porção da Parashat desse jeito, né? Porque que Moshe fala para Elazar que preparasse as tribos, né? Preparasse para alguma coisa especial, né? E a porção da Parashat de Matot, ela começa falando a respeito de uma coisa importante, que é os nedarim, os votos e as promessas, né? Que é importante também termos claro esse ponto no judaísmo, é uma questão interessante. Já temos um vídeo falando a respeito dos nedarim, a respeito dos votos, mas eu ainda queria dar um pequeno resumo a respeito de que significam os nedarim, o que significam os votos e as promessas no judaísmo. Por que é que a Torá e os sagrados nos dão a oportunidade de fazermos votos e promessas, né? O objetivo de um voto ou uma promessa no judaísmo tem como um final nós mudarmos algum decreto no Olam Hazé, né? Esse é o objetivo principal de uma promessa. Quando um judeu ou quando um Bnei Israel fazia uma promessa nos tempos que existia o templo, né? O objetivo final dessa promessa era que ele conseguisse alcançar um objetivo que, através da sua própria força, através da sua própria capacidade como ser humano, ele estava limitado a conseguir aquele objetivo, né? Então ele fazia uma promessa, ele fazia um neder, ou ele fazia um voto, ou fazia uma promessa, e através do cumprimento dessa promessa, ele esperava que o sinal, que o decreto fosse mudado, né? É como uma ampliação da oportunidade, da chance que temos de mudar o nosso mundo através das nossas ações, né? Então, o neder, o voto, tinha como objetivo isso, conseguirmos fazer uma mudança de algum decreto ou de trazermos uma coisa fora do natural, ou fora das nossas capacidades, melhor dito, né? Então, aquela pessoa, vamos a falar agora a respeito do caso das mulheres, né? Que é impressionante que a porção da Parashat de Matot, né, nessa parte dos votos, ela se dedica a falar muito a respeito dos votos das mulheres, né? E por que falar dos votos das mulheres? Porque a Torá fala tanto a respeito dos votos das mulheres. Qual que é a importância desses votos das mulheres, né? Então temos um caso bem específico. A mulher que é infértil, a mulher que tem dificuldade para procriar, para ter um filho, né? E isso aconteceu muitas vezes nos Bnei Israel. Sobretudo é interessante que as mulheres mais sadequetas, as mulheres mais justas dentro dos Bnei Israel, sempre aparentemente tinham um problema para procriar, para ter uma descendência, né? Temos os casos das três matriarcas principais, né? Sara, Rivka e Rachel. Elas três, durante o tempo que elas estiveram casadas com os nossos pais, Abraham, Yitzhak e Jacob, né? Elas demoraram muito para trazer um primeiro filho, para trazer um filho que levasse ou levantasse o legado que o seu esposo, o seu marido, estava levantando até esse ponto, né? Então Abraham
para ter a Yitzhak, para trazer a Yitzhak a este Olamazé, ao mundo presente, ele e Sara tiveram que lutar muito para conseguir trazer a Yitzhak no Olamazé. Mesmo caso com Jacob, né? Yitzhak e Rivka passaram muitos anos para eles conseguirem procriar e trazer a Jacob, né? E Jacob com Rachel também tiveram que lutar muito, tiveram que aguardar muito tempo para que nascesse quem? Para que nascesse Yosef, né? Tanto assim que por isso ele não leva esse nome de Yosef, porque Yosef em hebraico significa o que agrega, o que adiciona, né? Então as nossas matriarcas, elas tiveram muita dificuldade nessas questões, e para eles conseguirem ter essa mudança desse decreto de que eram inférteis ou que não tinham a capacidade humana de procriar, né? Eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que procurar uma forma um pouco fora do normal para cumprir uma mitzvah, e que essa mitzvah trouxesse para eles esse presente que de forma natural eles não conseguiam ter, que era a conceição, né? De trazer um novo ser humano ao Olam Hazé, né? Então, através dessa aproximação a Hashem, através desse voto, através dessa promessa, eles conseguiram trazer uma nova alma, uma nova vida ao Olam Hazé. E no final das contas, o que faziam essas novas almas no Olam Hazé? Eles aproximavam a Geulah, né? Por isso é que a Torá se enfoca muito no neder, nas promessas das mulheres, né? Porque através das mulheres é que hoje nós estamos aqui presentes. Hanor Ben David só está hoje aqui de pé, dando a abertura no shiur, porque a sua mãe e seu pai se juntaram para trazer ele aqui no Olam Hazé. Igual o caso de todos os que estão na mesa, o Benjamin Saitun, o Abinadab Ben Israel, o Eliyahu Ben Israel, o Moshe Ben Israel, todos estamos hoje aqui presentes porque os nossos pais tiveram o mérito de concebir-nos, e nós estamos hoje, através desse mérito, estamos hoje nós aqui presentes, né? Por isso é que se dá muita importância ao neder, ou voto, ou a promessa da mulher no judaísmo, né? Isso é na primeira parte da porção da Parashá de esta semana. Mas eu queria trazer um comentário prático dessa porção da Parashá de Matot, né? Queria falar a respeito, e gostaria que também a mesa me desse um pouco da sua interpretação a respeito do conceito da anátema. Fala no português, é a pronunciação correta, anátema, né? O que é uma anátema, né? O que é uma anátema, para quem que nos acompanha de casa e para quem está hoje aqui presente? Anátema era um tesouro ou alguma posse que a pessoa tinha, que esse tesouro ou aquela coisa, aquela propriedade que ele tinha participado de um ritual alheio ao judaísmo, a outra religião, a outra cultura, né? Isso, a que estava ligado à idolatria. Isso é uma anátema, quando uma pessoa pega alguma coisa que é de outra religião ou de outra cultura e o traz para a sua casa, né? Isso é uma anátema. Por isso que nós estudamos na porção da Parashá de Metzorá, né? Na porção que falamos a respeito a porção da Parashá de Tazriá, quando falamos do Metzorá, quando falamos do leproso, né? Ou da lepra, melhor dito, né? A lepra, ela começava a aparecer aonde? Nas paredes da casa da pessoa, né? E os sábios nos explicam que isso muitas vezes acontecia porque dentro das casas que os Bnei Israel tomaram dos cananeus, né? Quando eles chegavam nessas casas, às vezes não sabiam que dentro das paredes dessas casas, os cananeus ou os outros povos que moravam naquela terra, antes de que os Bnei Israel conquistaram a terra de Israel, eles escondiam os seus ídolos por dentro das paredes, né? Então eles faziam construções para esconder os seus ídolos dentro das paredes da casa onde eles moravam, né? Então, quando os Bnei Israel entravam naquela casa e começavam a morar, a santidade que os Bnei Israel representavam naquela casa fazia que aquela parede, aquele lugar onde tinha uma anátema, tinha um ídolo que tinha sido venerado por aquela outra cultura e se encontrava com os Bnei Israel, começava a dar lepra, né? Começava a trazer
a lepra, né? Então, aí eles que ficavam sabendo que existia um anátema dentro da casa dos Bnei Israel, né? E você que nos acompanha de casa pode se perguntar, mas Hanor, ou comunidade Sharet Teshuvah, anátema existe ainda nos nossos dias? Nós, como anositas, carregamos com alguma anátema, né? E sim, carregamos com anátemas, às vezes não físicas, né? Às vezes não é que eu carrego como o caso que muitas vezes se fala, vamos a utilizar o exemplo de Rachel, né? Se diz que Rachel pegou os ídolos do seu pai e os carregou, né? E na hora que seu pai foi lá reclamar com Jacob, Jacob recitou uma maldição, né? Caiu sobre Rachel porque ela tinha levado os ídolos do seu pai, né? Isso é uma anátema, né? E a pergunta é, nós anositas carregamos com anátemas? Carregamos. Mais uma vez, não necessariamente são coisas físicas, às vezes não é um brinco, às vezes não é um relógio, às vezes não é um retrato, né? Às vezes nós na nossa casa não temos essas coisas, mas na nossa mente e na forma em que agimos, guardamos porções da cultura de onde nós viemos, que como gostamos muito daquela cultura, ou como gostamos muito especificamente daquele costume, o carregamos e é uma anátema, né? E a Torá pede para nós, nesta porção da Parashá de hoje, que precisamos nos afastar da anátema, né? Nós precisamos afastar da anátema, e nós vemos isso especialmente nesta porção da Parashá de Matot, quando os Bnei Israel foram para a terra de Midian e acabaram com todos os homens. Eles trouxeram também as mulheres, as crianças e o gado, e Moshe se airou, né? Ele ficou com raiva, ele ficou com ira. Por que a ira de Moshe? Qual que era a questão pela qual Moshe tinha se irado nessa situação da conquista da terra de Midian, né? Porque Moshe na própria Torá, na própria porção de hoje fala, viu, por um acaso não são essas mesmas mulheres com as quais vocês cometeram o pecado com Baal Peor, na época há pouco tempo atrás com Pinhas, quando Pinhas acabou com aquela grande praga que aconteceu com os Bnei Israel por eles terem se juntado com as mulheres midianitas? Não são estas as mesmas mulheres, né? Isso é um anátema, quando carregamos algo do nosso passado, que achamos que, caramba, coitado desse costume que eu tinha, coitado daquela informação que eu recebi desde que eu era criança. Eu não consigo separar esse costume, não consigo separar essa parte da cultura e conseguir santificar a minha vida. Isso é um anátema, quando temos dor de nos separar de aquilo que nos está levando à idolatria. E os anositas, todos nós anositas, carregamos de uma ou outra forma com essa questão. O importante, mais uma vez, não é você se perguntar, viu, mas o que eu tenho de anátema? Você vai saber na hora que você começar, mas após este shiur, após esta porção da Parashá de Matot e Masei, quando você vai fazer anátema, você vai se lembrar dessas palavras. Será que isso que estou fazendo agora será uma coisa que estou carregando com dor de esquecer do meu passado, ou não de esquecer do meu passado, mas me separar do meu passado e me santificar? Lembrando mais uma vez que a Kedushá, a palavra Kedushá não é só santidade, senão separação, né? Então, será que eu estou carregando com aquele anátema, com dor, tentando ser mais misericordioso que o sagrado, né? Então, com isso, eu queria finalizar a minha primeira participação e abrir a participação da mesa dominiana. Shabbat Shalom, peço licença aos meus caros aqui na mesa, que nos estão assistindo. E eu quero dizer uma coisa, realmente esse comentário de Hanor foi um comentário brilhante. Nós precisamos buscar a nossa santificação perante o Eterno. Essas maneiras que nós viemos coletando, né, do ambiente onde vivíamos, realmente é algo que nos arrasta para baixo. Nos arrasta para baixo. Temos que ter muita vigilância a respeito disso. Eu quero chamar a atenção também a um outro ponto, que essa nossa Parashá, ela nos chama muito a atenção, é o seguinte: gratidão. Imagina o seguinte: quantos eram aqueles povos que nós atacamos com 12 mil soldados?
Éramos 12 mil soldados. Quantos? Era uma imensidão de gente, talvez 500 mil. Eram aqueles que nós destruímos. Nós, com a ordem do Eterno, nós fomos lá e vencemos e tomamos aquela terra que nos pertencia. Então, nós precisamos revelar a nossa gratidão. Como esses soldados revelaram a sua gratidão ao Eterno? Pelo fato de que os 12 mil que foram os 12 mil que voltaram. Como é que pode um exército vencer um outro exército inimigo tão populoso, tão imenso, e não perder um único soldado? É o Eterno que agiu. Nós temos que ter a gratidão ao Eterno. O Eterno, Ele nos concede tantos bens e nós só percebemos isso depois. Imagina o seguinte: durante a guerra, os soldados estavam preocupados. Será que vai voltar a mesma quantidade que foi? Não, eles foram cumprir a vontade do Eterno. Cumprindo a vontade do Eterno, simplesmente fizeram aquilo que tinha que ser feito. E foram lá e destruíram todos aqueles reinos, aqueles reis, aquelas pessoas todas ali, sem perder um único homem. Como é que eles revelaram a sua gratidão? Entregando todos os objetos de ouro ao sacerdote, como uma prova de gratidão ao Eterno, pelo bem que Ele faz. E o Eterno, Ele nos faz bens que nós só percebemos depois que a coisa aconteceu. Nós, sem sabermos, nós estamos sendo submetidos ao bem do Eterno. E depois que tudo passa, é ali que nós percebemos os bens que o Eterno nos faz e temos que revelar a nossa gratidão. Esse ponto que a Arnaud levantou da lepra da casa, nós temos que ser gratos ao Eterno por Ele colocar a lepra ali naquela casa para nós percebermos. Nós temos que ser gratos ao Eterno pela vida que nós temos, porque foi o Eterno quem uniu aquele casal formado por nosso pai e nossa mãe. Ele uniu aquele casal para que nós viéssemos à terra, para que nós viéssemos ao ambiente onde nós vivemos. E temos que ser gratos ao Eterno por tudo, por tanta coisa. Nós temos que ser gratos ao Eterno. Imagina 40 anos sendo alimentados no deserto. Precisamos revelar nossa gratidão ao Eterno por tudo, inclusive por aquelas coisas que nós não fazemos ideia que Ele está fazendo por nós, mas está fazendo. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Também pedindo a permissão aqui a nossos amigos da mesa, ao Arnaud, a todos os que estão nos acompanhando, para falar um pouquinho também. Essa porção é muito importante, a gente vê dentro desse contexto que foi comentado aí já, né? E abrange muito mais, né? É rica em comentários, né? Se fôssemos utilizar todos os meios, né? Para falar dentro desse contexto. Na verdade, ela começa falando sobre os votos e o juramento, né, sobre as promessas, né, e depois passa por esse momento que Hashem pede para Moshe e Elazar vingar os Bnei Israel dos midianitas, né. E uma coisa interessante também que eu vi aqui foi que Hashem fala para Moisés: vinga os filhos de Israel dos midianitas e depois você vai morrer. O que vocês acham dessa proposta? Vai lá, vai cumprir a minha ordem e depois você vai morrer. Qual foi a atitude de Moshe? Ele imaginou: não, então eu vou retardar isso, a minha morte, né? Então não vou fazer isso agora, que senão eu já vou morrer, né? Qual é a minha vantagem, né? Mas não, ele atendeu na hora. Na hora ele foi e convocou os soldados, 1.000 de cada tribo, 12 mil soldados, e foram lá e fizeram o serviço para Hashem, né? E o Zaitun falava de que esses 12 mil venceram uma multidão, né, do outro exército, né? E olha que foi 5 reis
5 reis que foram mortos. Isso significa que 5 reinos foram destruídos pelos 12.000 soldados. E nenhum morreu. Baruch Hashem, né? Baruch Hashem. E essa gratidão que eles tiveram foi algo espontâneo. Foi algo que Hashem não pediu para eles. Né? Tipo, dentro do contexto que nós começamos ali dos votos dos votos e das promessas, eles não fizeram voto e nem promessa. Eles tiveram uma espontaneidade de gratidão ali, de ofertar aqueles que eles tinham de maior valor, que era o ouro, a prata, o cobre, tudo aqueles objetos de valores que eles tinham. Eles ofereceram em forma de gratidão pelas suas vidas, por ter recebido o livramento de suas vidas, porque eles venceram os 5 reinos. E voltaram todos. Então, às vezes, isso fala com nós também. Porque nós estamos hoje aqui, o Zaytun falou que eles ficaram 40 anos no deserto, né? Sendo alimentados por Hashem. Nós ficamos quantos anos? Desde que nossos pais morreram, nossos antepassados passaram pela Inquisição, né? E aguentaram e suportaram toda a perseguição e viveram, de certa forma, camuflados, cumprindo a Torá, escondidos, para não serem pegos. E até que chegou em nossos dias, nós estamos aqui. Será que devemos ser gratos por isso? O que devemos fazer para demonstrar a Hashem a gratidão? Se não fosse a bondade de Hashem de ter mantido nossos antepassados vivos, trazendo as tradições e o conhecimento da Torá, até os nossos dias nós não estaríamos aqui. Então, isso é muito importante. Eu estava vendo ali aquele banner que foi colocado lá atrás, e existe ali os porquês, as respostas, né, dos símbolos da nossa associação, né? E como o portal do arrependimento, o portal do retorno, o portal da Teshuvá, a porta aberta para o retorno de quem? De todos aqueles que têm no seu sangue o DNA de Avraham Avinu, né? E que em um certo momento da sua vida vai despertar o seu desejo, o interesse dele conhecer a cultura dos seus antepassados e fazer a vontade do mesmo Deus que ele servia. E hoje a maioria vive em um ambiente diferente, numa cultura diferente, né? E a cultura manifesta a fé de cada povo, de cada religião, né? E o Hanô falava sobre o anátema, né? Isso aí, a cultura de cada religião, de cada povo, traz em si a sua santidade. Por que a sua santidade? Então eles são santos? De certa forma, sim, porque, como o Hanô falou, santos também quer dizer separado, né? Cada religião é separada da outra. Não há uma liga entre as religiões. As religiões são separadas e cada um defende o seu ponto de vista, a sua religiosidade. Assim como nós, o povo de Israel, defende e defenderá sempre a sua fé, né? Mas baseado no quê? Baseado na verdade, baseado na Torá e na cultura dos seus antepassados. E as religiões de hoje que defendem a sua cultura, baseado em quê? Baseado na maioria, 99,9%, baseado em folclore. Folclore é algo que não é verdadeiro, né? Não é verídico, são invenções, deuses que foram criados por homens, né? A Hashem fala hoje através do profeta, né? da Haftarah de hoje, né? Sobre pessoas, sobre o seu povo ter deixado ele, fonte de água viva, e ter se voltado aos Baalims e servido a deuses estranhos que não são deuses, são deuses de pedra, de madeira,
E diz a pedra, você é meu pai, né? Então, quem gerou toda a humanidade foi a pedra, foi a madeira? Não. Foi Elohim, foi Adonai, foi Hashem. Shabbat Shalom. Com a devida vênia dos presentes, dos nossos pares aqui da mesa, do Hanok, a porção de Matô, ela traz um pensamento, uma discussão muito interessante a respeito do primeiro alerta que a Hashem passou ao povo. Quando vocês entrarem na terra, tomem muito cuidado com as pessoas que vivem lá e não se curvem aos deuses que estão lá. Esse primeiro desafio que vem aqui, com relação aos midianitas, a esse povo midianita que foi hostil a Jacob, que foi atrás de Bilã para amaldiçoar o povo, e que tentou contaminar o povo com luxúria, com sedução, e tentou introduzir no meio de Israel a sua idolatria, os seus deuses. Quando Hashem determinou a Moshe, manda o exército e elimina esse povo, foi o primeiro grande conflito. Porque aqui você teve a primeira escola, o primeiro ensinamento, e muito tempo depois isso se repetiu lá na frente com Amaleque. Primeiro aqui veio com os midianitas. O que eu faço com o despojo de guerra? Quem morre e quem vive? O exército ele não é nada mais do que ferramenta. Nada era por eles. Todas as guerras onde Israel foi achando que podia, não pôde, voltou derrotado. Quando Hashem tangiu esse povo, esse exército contra Midian foi derrubada, foi exterminada. Era uma riqueza imensurável em terra, em gado, em riqueza, em metais, que foi tudo encampado. Foi o extermínio sistemático de toda a população masculina, que era numericamente muito superior, de cima a baixo. E veio a primeira lição. Eles não se atentaram e mantiveram vivas todas as mulheres, e que foi o erro de Amaleque, que foi a semente de Amaleque que ficou viva e que lá na frente trouxe problemas, né? E isso passou todo o período dos profetas, e quando o povo quis reis, o primeiro rei que o povo quis tropeçou com Amaleque. Permitiu que ficasse vivo o rei de Amaleque, e isso foi a semente de um problema enorme que Israel teve lá na frente. Então foi a primeira escola e que Israel teve a oportunidade de aprender como se comportar. E a gente vê que a gente não, isso serve para Israel, que vive até hoje. Aprenda estuda a história e não repita os erros. Israel repetiu os erros de conquista de um tempo, e isso se refletiu lá no outro tempo. A Haftarah conta a mesma coisa quando ela fala de idolatria, principalmente de idolatria, quando o povo de Israel se deixa... E a idolatria foi o principal, o grande motivo das destruições dos templos, quando o povo de Israel se deixou contaminar pela idolatria dos povos da terra, dos cananeus, dos que viviam ali. Eles se deixaram dominar, se deixaram contaminar, e assim foi destruído o primeiro templo, e assim o segundo templo também foi destruído, e assim Israel foi disperso, e assim Israel, por desatenção, todas as quedas que Israel teve, foi por desatenção ao que Hashem nos tinha ensinado.
Então, a grande lição da Paraxá foi uma primeira lição histórica, falando a respeito de o que você faz, quem você extermina e quem você não extermina. E quando esse povo foi condenado a ser lançado fora da terra, que não era deles, eles estavam ocupando lá sem autorização, e naquela época a determinação é que eles fossem lançados fora da terra e que isso fosse feito de modo fiel. E Moshe se indignou e corrigiu aquilo. E dividiu os despojos para que as pessoas entendessem que o soldado conquistador não era o dono da conquista, mas ele era um instrumento, e ele foi lá, quem foi lutar pelo conjunto, tanto que o despojo de guerra foi partilhado. E inclusive o levita, que não pegou em armas, também recebeu a porção dele. Então, para mim, a grande lição da porção de Matô, ele traz a lição dos midianitas e uma lição que deveria ter sido ouvida e pensada e sentida por Saul quando ele enfrentou Amaleque. Se Saul tivesse lido isso aqui, não sei se ele leu, possivelmente leu, e os conquistadores que foram lá a mando para lançar fora Amaleque, se ele tivesse prestado atenção, ele não teria perdido o trono, ele não teria, muitas coisas não teriam acontecido. Isso serve para nós. Quando Hanoque vem e fala e puxa o que é o anátema, né? E quando se pensa nos anuncitas, a gente tem que imaginar que os anuncitas viveram inseridos numa sociedade que tinha uma tradição de uma religião. E essa tradição dessa religião, ela está enfronhada nas leis, enfronhada no modo de vida. E isso não é uma coisa voluntária. Até o inconsciente das pessoas traz esses anátemas, no sentido do pensamento de uma religião conversora, de uma religião de Estado, que busca converter, que busca trazer pessoas para a religião. E essa religião, ela está enfronhada, ela está no pensamento de Estado, ela está em todas as coisas. Então, o anátema não está nas paredes das casas, ele não está fisicamente colocado, mas ele está no pensamento. A gente vive no Ocidente, fora de Israel. Quem vive na diáspora vive no Ocidente, sob uma sociedade secular, de uma religião de Estado, de uma religião conversora, e que puniu durante séculos a não conversão, ou não permitiu, não admitiu que se estivesse fora dessa religião. O mesmo exemplo a gente observa lá no Oriente Médio e até lá no Oriente, mais adiante, lá na Indonésia, onde existe uma grande população de uma outra religião também, com o mesmo perfil de Estado, lá criada no ano 600 da Era Vulgar, que tem esse mesmo perfil de converta-se ou morra, né? E a religião que a gente tem no Ocidente, durante muito tempo, foi uma religião do converta-se ou morra, e muitos dos filhos de Israel morreram por não se converter, e outros tantos meio se converteram para não morrer, e os anuncitas são o resultado dessa converta-se ou morra. Isso que seria isso. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Vamos nos preparando então para o Kiddush. Podemos nos expor para fazermos o Kiddush. Enquanto nos preparamos para o Kiddush, interessantíssimo comentário do Eliyahu Ben Israel, né? E ele perguntava a respeito de Shaul. Será que Shaul estudava a Torá? Ele era obrigado a estudar Torá, ou pelo menos lê-la. Tanto assim que, se mal não me lembro, o Abinadab Ben Israel pode tirar essa dúvida para mim, mas ele sempre tinha que estar perto de um Sefer Torá. Ele tinha que ter um Sefer Torá por perto dele. Se mal não me lembro, é um mandamento do rei que ele precisava sempre ter perto um Sefer Torá. E também, a cada 7 anos, no ano da Shemitah, era feita a leitura pública da Torá, de toda a Torá inteira, a leitura pública da Torá, né? Então, ele de uma ou outra forma, ele precisava escutar a Torá, né? Mas existe uma diferença entre ele ter
ouvido a Torá e eles realmente ter aprendido a Torá, né? Que é isso que o Eliyahu Ben Israel está nos tentando comentar hoje a respeito do comportamento de Shaul, né? E outra questão muito importante, né, essa participação dele é o que ele falou a respeito da idolatria, né? E a idolatria é interessante vermos que o primeiro templo, os sábios nos ensinam que foi destruído por causa disso, da idolatria. Os Bnei Israel se misturaram com os povos que moravam na região perto ali de Israel e acabaram se contaminando com aquela cultura e por isso foi destruído o primeiro templo. O segundo, por que aconteceu a destruição do segundo? E bem, eles respondem também por causa da idolatria, só que esta é uma idolatria um pouco mais avançada, né? Um pouco mais avançada, que é a idolatria de mim mesmo, do meu ego. Por isso é que é o ódio gratuito, porque quando eu falo, não, eu sou melhor que meu irmão, e o meu irmão está errado, né? E eu vou corrigir ele, vou odiar ele porque ele é pior do que eu. Isso é uma idolatria a mim mesmo, ao meu ego, a essa pessoa que eu acredito que eu sou melhor que o restante do povo, né? Então a idolatria, sim, destruiu 2 templos. Só que a segunda idolatria é pior, porque é idolatria para mim mesmo, né? Então vamos para o Kiddush de Shabbat. A você que nos acompanha de casa, lembrar a você que estaremos voltando mais uma vez a partir das 5h30, 17h30 da tarde. Estaremos voltando com o nosso serviço de Motzei Shabbat, a Tefilá de Arvit de Motzei Shabbat e a cerimônia de Havdalah, o encerramento do dia sagrado de Shabbat. Quem acompanha no Sidur pode se ubicar na página 306 do Sidur. Página 306, temos o Kiddush para o dia de Shabbat. Peguemos a nossa taça de vinho e juntos pronunciamos. Shamru Bnei Israel et Shabbat לעשות השבת לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי אוי שבת וינפש, וביום השביעי אוי שבת וינפש. Sabri Maranã. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagefim. Amém. Lechaim. Lechaim, a vida.